Então, aqui nós vamos ver essa parte da doenças carenciais metabólicas de bovinos e equinos, compreende a unidade 1 aqui nesse vídeo. Vão ser citados alguns tópicos, né, com relação à unidade 1, então foi selecionado 3 nessa unidade, que são os que mais têm relatado casos, que podem ser observados nos animais, nessas espécies, que seria a osteomalácia, pósteo e anemia ferropriva, tá? Então vamos começar pela osteomalácia, tá? Então a osteomalácia ela é caracterizada pela desmineralização do tecido ósseo. Ela vai ocorrer principalmente em animais adultos por deficiência de fósforo. Então, ela é uma doença nutricional, né? A homeostasia do fósforo, ela vai estar relacionada com a homeostasia do cálcio, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar que o cálcio, ele tem o principal local de estocagem desse macroelemento no tecido ósseo. E para essa homeostasia ocorrer, existem 3 hormônios que estão envolvidos. Então, tem a vitamina D, o paratormônio, que é o PTH, e a calcitonina. Então, a vitamina D, ela vai estar associada com a absorção do fósforo e do cálcio lá no intestino, lá no lume intestinal. Quando esses macroelementos são absorvidos lá no intestino, a vitamina D, ela promove a síntese de uma proteína que vai carrear esse cálcio e também vai acabar estimulando a secreção do PTH. Então, como é que faz esse controle, né? Para a gente tentar manter o equilíbrio. Então, quando a gente tem deficiência de fósforo, de cálcio, primeiro que a vitamina D, ela acaba sendo estimulada para ela conseguir melhorar a taxa de absorção desses minerais. E o PTH também vai acabar sendo estimulado a produção dele quando os níveis estão baixos, que daí ele vai estimular a desmineralização dos ossos para conseguir fornecer, né, esses elementos ali na corrente sanguínea para serem absorvidos. E ele também vai aumentar a taxa de reabsorção e reduzir a excreção desses macroelementos. Diferente, né, da calcitonina, que ela também está no controle da homeostase desses macroelementos, só que ela vai atuar principalmente quando os níveis estão mais elevados. Então, por exemplo, quando o nível de cálcio ou fósforo estão acima do normal, né, está com uma hiperfosfatemia, uma hipercalemia, uma hipercalcemia, esses animais, esse hormônio, ele vai acabar ocasionando a mineralização do osso, e essa mineralização, então, vai retirar, né, vai pegar, né, esses elementos que estão na corrente sanguínea para puxar ali para o osso, né, para o tecido ósseo, e também eles vão atuar reduzindo a taxa de reabsorção e aumentando a taxa de excreção desses elementos. Quando o animal, ou até mesmo as pessoas, né, ela tem essa deficiência de cálcio e de fósforo, ela vai ter um prejuízo no desenvolvimento, no crescimento dela. Principalmente porque a desmineralização óssea que ocorre, ela acaba prejudicando o desenvolvimento desse tecido ósseo. Então, ele acaba perdendo muito cálcio, perdendo muito elemento e ele não consegue se desenvolver de maneira adequada. Além disso, o animal pode apresentar perda de peso, a redução do apetite. E essa desmineralização, ela vai acabar acontecendo primeiro nos ossos chatos ou planos, né, como externo, costelas, vértebras, e também depois ela vai ocorrer nos ossos longos. Então, quando ocorre uma desmineralização óssea excessiva, ela vai acabar acarretando em ossos frágeis, articulações engrossadas, né? Encurvamento dos ossos longos, deformações torácicas, que nem a gente observa aqui nessa foto dessa criança, aumento de volume tanto do tórax quanto das junções costocondrais, então aqui é esse caso, tá? E isso acaba predispondo esses animais, ou até mesmo aqui esses seres humanos, né, a fraturas e até mesmo a malformações. Então, no caso de bovinos, né, na espécie bovina, essa enfermidade ela vai ser principalmente encontrada em animais criados no sistema extensivo, ou seja, naqueles criados a pasto, né? E é principalmente vista, observada, né, em fêmeas em fase de lactação, e principalmente aquelas que já têm uma idade mais avançada,
Ou seja, aqueles animais que eles vão ter, já tiveram várias lactações. Então, a espécie bovina, quando ela tem, principalmente quando ela tem essa exploração leiteira, né? A cada lactação que a fêmea passa, ela vai acabar, o osso dela vai se desmineralizar a cada lactação, tá? Por causa de todo o processo envolvido lá na produção de leite, né? Da retirada de cálcio para o leite, né? Então, tem toda essa questão. E a cada lactação que passa, ela vai sofrendo mais isso. E vai ocorrer um momento que ela não vai conseguir remineralizar esse fósforo, esse cálcio, esse fósforo. Então, ela vai acabar tendo uma desmineralização excessiva durante o período lactacional e vai chegar no período seco, ela não vai conseguir ter uma remineralização. Então, quando ela acaba, daí quando você fornece para o animal uma nutrição inadequada, uma nutrição com deficiência desses macrominerais, dos microminerais, ela não vai conseguir, ela vai ter mais prejuízos ainda em fazer esse processo de remineralização. Então, ela vai ficar suscetível, né, a apresentar enfermidades como a osteomalácia, tá? E é sempre importante a gente diferenciar ela do raquitismo, né, porque o raquitismo vai ocorrer principalmente em animais bem jovens, recém-nascidos, que acabam tendo essa deficiência ali de cálcio e de fósforo no organismo, né? E acabam ocorrendo deformidades e muitas vezes nem sobrevivendo, né? Mas daí é mais relacionado aos animais mais novos, né? Bezerros, principalmente. Então, os sinais clínicos, né, que a gente consegue observar seriam anorexia, decúbito external, movimentos de pedalagem, dispneia, respiração costo-abdominal, que seria uma respiração bem mais forçada, né? Tetrapesia flácida, emboletamento dos membros posteriores e perda do tônus lingual, o que acaba acarretando, né, num prejuízo, né, numa ingestão de matéria seca bem menor também. Além disso, acho que o sinal clínico mais característico da osteomalácia em bovinos é a osteofagia, juntamente que é associada, né, ao botulismo, ao acontecimento de botulismo, tá? Então, os animais, eles acabam, né, muitas vezes se alimentando dessas carcaças, acaba surgindo ali, o clostrídio acaba proliferando, né, aproveitando ali o ambiente e acaba desencadeando, às vezes, um surto de botulismo ali na propriedade, né? Os animais também podem apresentar um pelo sem brilho, um pelo eriçado, uma claudicação, apoio nas articulações cárpicas, tá? E geralmente pode ocorrer também fraturas de costelas, né, de ossos, né, ruptura de ligamentos, por causa justamente dessa desmineralização excessiva. Então, aqui é o primeiro relato de caso, né, de osteomalácia. Então, foi um artigo publicado em 2007, foi feito lá em Recife, então é a osteomalácia em bubalinos, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Então, aqui ele vai relatar casos em búfalos, né? Então, foi feito, né, a observação desses casos em março de 2006. Eram animais bubalinos e 10% deles tinham problemas de locomoção e eles eram criados em sistema extensivo com pastagem de braquiária. E eles recebiam uma suplementação com sal comum, era a única suplementação que eles recebiam. Normalmente, no sistema extensivo, eles não suplementam o animal com algo mais, tá? Geralmente, eles dão o básico ali, um capim, uma suplementação com sal, só para não deixar o animal tão deficiente, mas muitas vezes não é suficiente, dependendo da exploração que ele tem, né? Então, foram vistas fêmeas adultas em fase lactacional, 30 a 120 dias pós-parto, sendo que tinha a propriedade, ela tinha relato de 2 fêmeas mortas que se encontravam em decúbito external por muito tempo, então elas acabaram vindo a óbito, tá? Na anamnese foi visto a osteofagia e a presença de ossos frágeis, principalmente no período ali do pós-parto, né? Que é o período onde geralmente a hipocalcemia acaba estando mais severa, né? Principalmente porque, né, nas próximas unidades a gente vai ver isso, né, que o animal ele passa por a espécie bovina, bubalina, eles, principalmente as direcionadas para a parte leiteira, eles acabam tendo um período muito importante, que é o período de transição, que acaba demandando muita energia desses animais para a produção de leite e para ela se manter, ela acaba ficando prejudicada. Então, elas acabam tendo, né, esse prejuízo, né, nutricional, porque elas também estão comendo pouco, então isso acaba sendo bem prejudicado.
Então, o estado nutricional desses animais era bem ruim, então elas tinham um score de composição corporal bem abaixo do esperado, né? Principalmente para essa fase de início de lactação, né? Geralmente elas se apresentavam com os membros bem afastados um do outro, então provavelmente uma falta de equilíbrio foi observada ali, né? E muitas delas não se mantinham em gestação, então elas ficavam normalmente em decúbito, né? E bovinos, a gente sabe que quanto mais tempo os ruminantes, em geral, eles ficam em decúbito, pior vai ser para ele, porque o rumen não funciona direito, ele não come, então ele não rumina, então tudo vai acabar acarretando, desencadeando um quadro bem mais severo, tá? No caso delas, o exame clínico apresentou nos parâmetros normais, então frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura estavam normais, os movimentos ruminais também estavam dentro do esperado, né? Mas o diagnóstico ele conseguiu ser realmente confirmado, né? Feito através do hemograma. Então foram coletadas, né, 3 amostras de sangue por venopunção ali da jugular, foram colocadas em tubos com anticoagulante. E o que foi observado, né, é que o fósforo sérico inorgânico estava bem abaixo do que é esperado nessas espécies, né? Então, nessas espécies é esperado aqui 4,96, elas estavam tudo abaixo de 2 praticamente, né? Somente uma das amostras se encontravam com acima de 2, 2,4. As outras foram tudo abaixo de 2, o que já demonstra uma deficiência bem grave, né? Uma hipofosfatemia bem grave. Foi também observado que a amplitude da razão cálcio e fósforo também estava alterado. Então, vocês veem que aqui o cálcio ele estava dentro até dos parâmetros normais, um pouquinho abaixo dos parâmetros normais, mas o fósforo estava muito abaixo. Então, a relação cálcio-fósforo ficou prejudicada também, tá? O hematócrito, ele se apresentou baixo também aqui nas 2 primeiras coletas, né? Em todos esteve abaixo do esperado, mas também é uma situação importante, né? Para a questão que elas estavam já com o hematócrito delas, a percentual de hemácias já estava prejudicado também, tá? Então, para o diagnóstico, ele foi feito através dos estágios dos achados clínicos, né? Então, principalmente a osteofagia, do exame anatomopatológico e nas dosagens de fósforo inorgânico, tecido ósseo ou do soro. Esses anatomopatológicos foram feitos através daquelas 2 vacas que estavam mortas, que morreram ali quando eles estavam fazendo a visita, né, os exames. Então, eram 2 animais que eles acabaram aproveitando para fazer a coleta dos órgãos e observar o que tinha ali dentro. E aqui é uma coisa importante para a gente falar, que tanto a hemoglobina aqui, que também está baixa, e o hematócrito, geralmente quando isso já está ocorrendo, eles são, já significa que a enfermidade está bem avançada, que a afecção está bem avançada, que essa hipofosfatemia já está mais grave do que a gente esperava. Aqui, ó, tem 2 fotos, né, de 2 animais da propriedade. Então, aqui era a vaca que ela ficava se apoiando nas articulações cárpicas, tá? E aqui a outra, ó, vocês veem que ela está bem parada, de um jeito bem arqueada, assim, né, com o pescoço baixo, os membros, assim, estão um pouco afastados um do outro, né? Tá extremamente magra. Então, é mais ou menos isso, assim, que a gente vai estar observando nesses animais. Essa aqui também está extremamente magra, né? Parece todas as costelas. Então, isso aqui é um caso de osteomalácia, tá? Então, agora a gente vai falar da outra enfermidade que a gente tem ali nessa unidade 1, que é o bócio, tá? Então, o bócio, ele está relacionado com a deficiência do iodo, né? E eles também vai estar relacionado com os hormônios tireoidianos, né? Então, a triiodotironina, que é a T3, e a tiroxina, que é o T4, que é a tetraiodotironina, né? Ou a tiroxina. Então, o iodo, ele está presente, né? Tanto nos tecidos e nos fluidos corporais, principalmente lá na glândula tireoide, tá? Ele pode encontrar na circulação, só que ele vai ser capturado pela glândula tireoide e vai ser concentrado, oxidado e vai ser convertido em iodo inorgânico, tá? Em iodo orgânico, tá? Em como que ele vai ser convertido em iodo orgânico? Ele vai ser convertido em iodo orgânico através da associação dele com as tirosinas, tá? Com a tirosina. Então, ele vai formar
o monoiodo tirosina, o diiodo tirosina. E daí, quando ele está lá na tireoide, ele vai ser encontrado, ele pode ser encontrado nesse monoiodo, no diiodo, no triiodo tirosina, que é a T3, e o tetraiodo tirosina, que é a T4, que é a tiroxina, tá? A excreção dele vai ser feita principalmente por via renal, né? Só que faz em pequenas quantidades, que tem algumas pequenas quantidades que podem ser excretadas pela saliva, pelas lágrimas, pelas fezes, pelo suor e pelo leite até, tá? Então, os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, eles vão ser extremamente dependentes da presença da tirosina e do iodo. Então, aqui mais ou menos a fisiologia, né, da tireoide. Tá? Então, que é basicamente isso que eu acabei falando, né? Então, aqui a fisiologia da tireoide, né, a produção do T4 e do T3, ela é dependente do TRH, que é produzido lá no hipotálamo. Ele vai estimular a liberação do TSH, que é produzido lá na hipófise, e esse TSH que vai estimular a glândula tireoide, né, a produzir o T4 e o T3 com a presença do iodo, tá? Então, é a junção, né, o T4 vai se transformar e o T3 eles vão se juntar ao iodo, né? E vão produzir os efeitos metabólicos sistêmicos que eles têm de importância, tá? Aqui já tá o que eu falei, né, da questão das eliminações dele, né? Mas ela é feita principalmente por via renal e a absorção é feita lá no lume intestinal, né? Os hormônios tireoidianos, então, eles possuem algumas funções, que é de termorregulação, metabolismo, reprodução, crescimento e desenvolvimento dos animais, função muscular e função circulatória também, tá? Então, eles estão atuando em várias situações ali no organismo. Quando o animal ele apresenta uma deficiência do iodo, a tireoide ela começa a aumentar a capacidade de captar esse iodo da circulação, tá? Então, isso acaba prejudicando mais ainda, né, a a deficiência do iodo, né? Então, quais seriam as causas, né? Então, quando o organismo do animal não consegue compensar essa baixa concentração do iodo, que é quando vai surgir a enfermidade, que é o bócio, né? Então, ele tem uma deficiência já muitas vezes na dieta ali do iodo, né? A tireoide, ela começa a aumentar, ela acaba aumentando de tamanho para tentar compensar essa deficiência, só que ela acaba sendo uma deficiência em baixa concentração e acaba ocasionando bócio. Então, o bócio, por isso que acaba ficando aumentado, né? Tendo esse aumento de volume aqui embaixo do pescoço, que é na região da tireoide, justamente porque ela tenta ajeitar o que está acontecendo, ela tenta continuar produzindo os hormônios, né, que são necessários para dessas diversas atuações aqui que tem, só que não tem iodo suficiente. Então, ela aumenta a capacidade dela, ela aumenta de tamanho, tem uma hiperplasia, que é o que desencadeia o bócio. Né? Então, isso que eu acabei de falar. Então, o bócio, ele nada mais é do que a hiperplasia da glândula tireoide e não tem envolvimento de um processo neoplásico ou até mesmo inflamatório. A única causa vai ser a deficiência do iodo na circulação. Então, ela acaba tendo que trabalhar mais, a interpretação dela para essa deficiência, ela tentar trabalhar mais para captar mais o iodo, porque ela precisa desse iodo para formar os hormônios tireoidianos, tá? Então, ela acaba aumentando de tamanho, né? É a mesma coisa quando, por exemplo, o coração tem que trabalhar mais e ele tem, por exemplo, um animal com retículo pericardite traumático, o coração acaba trabalhando mais, né? Então, além dele estar com inflamação, ele estar com um corpo estranho ali perfurando, e ele acaba tendo que trabalhar muito mais, e isso desencadeia um aumento do coração, né? Então, quais seriam as causas, né, do bócio? Então, a deficiência do mineral na dieta, pode ser porque o animal ingeriu alguma substância bociogênica, pode ser por deficiência de selênio ou também por elevado nível de cálcio na dieta. E existem também o surgimento do bócio congênito, né? Então, que o animal já nasce com uma deficiência, né? Então, por exemplo, o bezerro ele vai nascer com uma deficiência de bócio, de iodo na circulação, então ele vai acabar desenvolvendo um bócio congênito. Com relação a essas substâncias bociogênicas, são substâncias que podem estar presentes tanto nas plantas quanto nas silagens.
A deficiência de selênio, ela vai acabar comprometendo, né, quando o selênio está deficiente, acaba tendo um prejuízo na conversão dos hormônios tireoidianos, né, então do T4 em T3, e o elevado nível de cálcio na dieta, ele reduz a absorção de iodo lá no intestino. Então, ele acaba prejudicando, quando o animal está com uma hipercalcemia, ele acaba prejudicando a absorção desse elemento lá no intestino. Então, o bócio congênito, né, ele já foi observado em bovinos, caprinos, ovinos e até mesmo em humanos, tá? O animal acometido por isso, ele vai ter um crescimento deficiente, vai ter uma anorexia, um mixedema, uma intolerância ao frio, a pele vai estar espessa, pode ter regiões com alopecia, então com uma queda de pelo, hiperpigmentação e os pelos vão estar quebradiços. Aqui, o bócio dismornogênico, ele é um congênito, é um bócio congênito, só que é de caráter hereditário. Então, quer dizer que a mãe do animal, ou até mesmo o pai, ele tinha essa característica já, tá? Ela é justamente por uma modificação nos genes que codificam as enzimas envolvidas na síntese dos hormônios tireoidianos. Então, não é uma deficiência nutricional, vai ser uma coisa de gene que eles não conseguem ter essas enzimas para ter essa síntese do T4 e do T3. Então, o animal acaba tendo essa tireoide querendo trabalhar mais, mas é por causa de um gene, tá? Ela já foi observada em bovinos, ovinos e caprinos. Nos animais adultos, geralmente os sinais são subclínicos, os casos são subclínicos, e a sintomatologia normalmente vai ser observada na reprodução, tá? Então, o que vai acontecer com os animais na reprodução? Eles vão ter redução do libido, os machos, né? Nas fêmeas, você pode encontrar a presença de abortos, partos distóxicos, queda na produção de leite. Então, nenhum sinal é específico, nenhum sinal é aquele que você vai poder, né, principalmente da reprodução, que você vai poder falar que é patognomônico da doença, né? Que não é... Geralmente são sinais que são observados em até mesmo doenças específicas do aparelho reprodutor, né? Então, não são sinais patognomônicos, mas ele pode acabar afetando a questão reprodutiva, tá? Já foi observado que potros nascidos de éguas, quando elas são alimentadas com algas marinhas, essas algas elas apresentam altos teores de iodo. Já foi observado esse excesso de iodo, né, que acaba prejudicando também a secreção do T3 e do T4. Então, acaba também, muitas vezes, o próprio excesso de iodo, ele pode acabar desenvolvendo o bócio, tá? Que daí também vai ter um prejuízo na secreção dos hormônios tireoidianos e a tireoide também vai querer trabalhar mais. Então, já foi observado isso em potros, em águas alimentadas com água marinha e até mesmo em animais criados em pastagens com alto teor de iodo também. Então, não é só a deficiência de iodo que pode levar ao bócio, o excesso também. Lógico que o mais comum é a deficiência, né? Mas pode acontecer também, tá? Então, aqui é um relato de caso, ele foi publicado, é bem recente, em 2018, tá? Em bócio em bovinos, tá? Então, foi feita uma coleta, né, de dados epidemiológicos e clínicos nas propriedades com casos de bócio. Foi feita a necrópsia de 3 bezerros e de uma vaca. Eram propriedades de produção tanto de leite quanto de carne. A suplementação mineral era feita com sal branco não iodado, misturado com sal mineral comercial. E dos 80 bezerros que nasceram nessas propriedades, 20 deles vieram a óbito, tá? Alguns teve alguma recuperação instantânea ou regrediu o volume, né, da tireoide após a aplicação de iodo parenteral, mas teve muitos que vieram a óbito, tá? 2 bezerros estavam letárgicos, pequenos e vieram a óbito, e 2 bezerros tinham aumento de volume submandibular, sendo que um deles acabou morrendo, tá? Então, aqui, ó, são os animais. Então, a gente vê que aqui na região tem uma elevação, certo? E aqui, mesma coisa. Então, são 2 bezerros recém-nascidos que estão com deficiência de iodo, né? E esse coxo, né, onde eles suplementavam os animais, ele estava distribuído em todos os piquetes, tá? Lá eles realizavam monta natural. Os bezerros acometidos, eles não eram filhos do mesmo touro, então não dá para falar que era algum parâmetro genético, né? E todos eles praticamente apresentavam, né, esse aumento na região cervical ventral, né? Que a gente vê aqui. Aqui são os que vieram a óbito, então vocês veem que 2 aqui tem esse aumento, né? Aqui na região da tireoide, tá?
Então tem essa hiperplasia, né? Aqui também a gente consegue observar, né? Então tem essa hiperplasia aqui da tireoide, né? Um aumento bem exacerbado da glândula, né? São aumento, né? Tem uma maior difusão, né, dessas células foliculares que estão ali na glândula. Então elas se encontram mais numerosas, os ácidos formados, não tem coloide, né? Tem essa ausência de coloide, ela é bem marcante, porque as células foliculares elas são estimuladas continuamente pelo TSH, então elas acabam se tornando colunares para melhorar essa captação de coloide. Então, a conclusão aqui foi que, apesar do aumento da suplementação mineral, as orientações de manejo nutricional ainda são necessárias nessas propriedades. Então, por mais que eles estavam com uma suplementação mineral nos coxos, né? Então, alguma coisa ainda estava sendo necessária para que essas propriedades não tivessem, né, tantos relatos de, de bócio, né? Porque acaba perdendo o animal, ou o animal acaba não se desenvolvendo de maneira correta, né? Porque afinal de contas, os hormônios tiroidianos são importantes para muitas funções, né? Então, é importante a gente saber manejar essa questão, ir ali uma pessoa para um profissional para orientar esses proprietários do como que deve ser feito o manejo, qual sal seria melhor de utilizar, né? Qual às vezes até plantação, qual pastagem fosse melhor, né? Então são situações que a gente tem que tomar um cuidado, né? Com relação agora à anemia ferropriva, tá? Então, a anemia ferropriva, ela é observada, né, aqui nesse caso, principalmente em bezerros, principalmente bezerros leiteiros, tá? Então, ela nada mais é do que a deficiência de ferro, né? Então, ela tem o ferro, né? Ele tem diversas funções, né? Então, hematopoiese, síntese de hemoglobina, resposta imune celular. Só que quando ele está deficiente, nesse caso, ele vai desenvolver uma anemia microcítica hipocrômica, tá? Quais são os fatores predisponentes? Então, os fatores predisponentes da anemia ferropriva são aqueles animais que nascem recém-nascidos que vão ser alimentados com leite e colostro, essencialmente por leite e colostro, tá? Que são produtos que acabam tendo um baixo teor de ferro. O colostro ainda tem, no começo, ele tem um teor de ferro um pouquinho maior, mas isso acaba decaindo no decorrer dos dias. E esses animais, eles também vão apresentar uma baixa reserva orgânica desse elemento. Então, se eles já não estão recebendo uma alimentação, eles vão, consequentemente, acabar tendo uma deficiência desse elemento e vão acabar tendo como sintomatologia, né, uma anemia microcítica hipocrômica, tá? Então, os sinais clínicos, né, observados vão ser justamente os animais que não estão se desenvolvendo de maneira adequada, não estão crescendo, quando comparados com outros ali, ele fica mais parado no desenvolvimento, né? Só que normalmente os exames laboratoriais, eles não. Só pela sintomatologia a gente não consegue diagnosticar uma anemia ferropriva. Então a gente tem que associar, né, o nosso achado clínico com os exames laboratoriais. Eles que vão conseguir fazer com que a gente observe alterações nos teores de ferro, na contagem de eritrócitos, que vai estar abaixo do normal, vai estar a concentração de hemoglobina, também vai estar abaixo do normal, né? Principalmente principalmente nesse tipo de anemia microcítica hipocrômica, essa concentração de hemoglobina baixa, ela é mais marcante, né? O hematócrito, né, que é o volume globular, ele também vai estar baixo, tá? Então, todos esses parâmetros, eles vão se encontrar normais, principalmente nas primeiras 48 horas após o nascimento, tá? Então, aqui, ó, é de uma tese, né? E aqui tem o segundo capítulo dele, que era o perfil bioquímico sérico de bezerros bubalinos, novamente, no período neonatal. Tá? Isso aqui é de. Não tem o ano aqui. Então, foram avaliados 50 bezerros bubalinos, tanto machos quanto fêmeas da raça Murrá. Eles nasceram tudo de parto eutóxicos, então eram fêmeas sadias, né, sem nenhum tipo de alteração. E foi feito lá em São Paulo. 5 dias após o nascimento, eles receberam colostro, né? O leite de um quarto mamário não ordenhado até o desmame 90 dias, tá? Então eles receberam esse tipo de alimentação.
tá? Então, nos 5 primeiros dias após o nascimento foi colostro, e o leite de um dos quartos mamários, que era o quarto que não era ordenhado, né? Eles receberam esse leite até eles desmamarem aos 90 dias de idade, né? Que normalmente, principalmente em bezerros de leite, é o período onde é desmamado, né? 3 meses. Eles ficavam em pastagem que tinha braquiária e recebiam rações de farelo de soja e de milho. Então, eles foram divididos em 3 grupos. O grupo 1 tinha 15 bezerros filhos de novilhas. O grupo 2 eram bezerros filhos de vacas de 3 parições. E o grupo 3 eram bezerros filhos de vacas de 4 parições. Por que eles viram isso? Para ver se o leite dessas vacas, dependendo de quantas parições e quantas lactações ela tinha, se tinha alguma influência também. Tá? E eles foram coletando amostras de sangue desses animais em diferentes períodos. Então, coletaram ao nascimento, o M0 seria antes da ingestão de colostro, o M1 seria as 24 horas após o nascimento, o M2 48 horas após o nascimento, M3 72 horas após o nascimento, M4 7 dias, M5 14 dias, M6 21 dias e M7 30 dias após o nascimento. Então, no exame laboratorial, eles avaliaram todos esses parâmetros, tá? Então, a GGT, a AST, a CK, a ALP, a proteína total, albumina, cálcio total, fósforo, sódio, potássio e o ferro, tá? Então, isso aqui, eles tinham várias tabelas ali no artigo, tá? Só que essa aqui era que mostrava o teor de ferro, né? Então, os teores de ferro, eles se apresentaram com aumento ao longo do período de estudo, principalmente a partir dos 7 dias, então seria aqui, ó, que eles tiveram um aumento, tá? Então, aqui os grupos, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Então, dá para ver que, ó, eles começaram aqui com 80 e foram subindo, certo? Tá? Então, principalmente a partir do dia 7 dias após o nascimento, que é o M4, quando os bezerros eles já estavam passando a se alimentar de forragem e ração. Então, eles não estavam mais se alimentando somente de leite ou colostro, né? Então, com 5 dias eles recebiam colostro, depois eles passavam a receber o leite lá do quarto que não era ordenhado, juntamente com o fornecimento ali do piquete, né, e da ração, né. Quando, quando ao nascimento, esses bezerros, né, eles apresentam, normalmente os bovinos, eles apresentam deficiência de ferro, principalmente porque o colostro e o leite das vacas, elas apresentam deficiência nesse mineral. Então, ele acaba também não conseguindo absorver tanto mineral, ele já tem uma deficiência dele, né, natural do animal, ele não nasce com reservas boas, e a vaca também não provém para ele isso, né? Então, ele acaba tendo um rápido crescimento, mas ele tem escassa reserva desse mineral. Então, ele não consegue associar as 3 coisas, né? Já os bezerros bubalinos, eles têm um teor de ferro ao longo, um crescimento no teor de ferro ao longo do primeiro mês, tá? Então, que foi observado aqui nessa fase. Então, aqui nos 30 dias, né, o teor de ferro ele foi aumentando, independente se esses animais continuavam recebendo leite ou não, tá? E nos bezerros bovinos, acabava tendo uma queda nos teores de ferros até os 30 dias. Então, já foi estudado, né, nos bovinos, né, nos bezerros bovinos, que eles não conseguem ter esse aumento dos teores de ferro nos 30 dias, independente se você já começa a fornecer ali ração ou não. Você teria talvez que suplementar esses animais, tá? Isso eles relatam que pode ser devido ao fato de que o leite da búfala, ela tem maiores concentrações de ferro do que o leite de vaca, tá? Então, eles fizeram uma medição lá, o leite de búfala deu 61 partes por milhão e o leite de vaca deu 37 partes por milhão. Talvez isso seja uma explicação, né, do porquê que tem esse crescimento aqui nos bezerros de búfala. Aqui é um gráfico que ele mostra aqui a concentração de ferro e aqui os períodos quando ele coletou, né? Daí aqui tem os diferentes grupos, né? Os 3 grupos, tá? Então, ele também observou, né? Então, aqui é só mais ou menos o que estava aqui em gráfico, né? Então, dá para ver que todos eles aumentaram, né? Tiveram uma curva ascendente de acordo com o percentual de dias aqui, né? Quanto mais foi aumentando os dias até chegar nos 30.
Então, todos eles tiveram um aumento, tá? Principalmente esse G1, né? Ele teve um aumento bem bom aqui, com mais ali de 200 miligramas por decilitro, certo? Mas todos eles acabaram tendo um aumento quando comparado aqui com o M0, né? Então, o que a gente conclui, né? Que já foi relatado, principalmente em bezerros leiteiros, na fase de amamentação, que é necessária a suplementação deles com ferro. Só que, por exemplo, comparando com os bezerros bubalinos, o teor de ferro deles foi aumentando no decorrer dos dias ali de nascimento, né? Então, acaba percebendo que essa espécie a gente não precisa suplementar com esse mineral nessa fase neonatal. Os bezerros leiteiros talvez precise, lógico que daí demanda talvez mais estudo nessa questão da suplementação, mas eles talvez acabem demandando, tá? Foi observado também, então, que as concentrações séricas elas não foram influenciadas pelo número de parições, né? Que eles tinham a diferença ali no G1, G2 e G3, né? Então, o número de parições não influenciou as concentrações séricas de ferro, tá? Não teve diferença significativa entre os grupos. Avaliar os teores de ferro, ela vai ser importante, principalmente porque ele participa de vários processos metabólicos, como a hematopoiese, a síntese da hemoglobina, ativação da resposta imunicelular e na interação também do patógeno hospedeiro. Ele vai estar relacionado com o fator de crescimento semelhante à insulina total tipo 1, que é o IGF-1, né? Vai ser bem importante na questão do ganho de peso no crescimento do animal. Os bezerros, então ainda se constata, né, que os bezerros leiteiros, eles precisam de suplementação, mas os bubalinos, eles não necessitam, porque eles já têm esses teores que vão aumentando, né, então se você talvez suplementasse, você podia correr o risco de intoxicar esses animais, tá? Daí seria mais ou menos isso. Então, nos bezerros leiteiros, a gente tem que acabar fazendo a suplementação justamente para a gente acabar melhorando, né, o desenvolvimento dele, que ele tenha um desenvolvimento normal, e para que a hematopoiese dele e a produção de hemoglobina fiquem normais. Tá? Então, seria mais ou menos isso para essa aula de agora, da unidade 1. São os 3 assuntos que são mais relatados, né, nessas espécies, né, principalmente na espécie bovina, né. É difícil a gente achar esses relatos de casos na espécie equina, mas em bovinos a gente achou uma coisa. Tá? Então, seria mais isso.